Você sabe que o Bênção da Manhã cuida de você em todas as dimensões, porque nós vivemos em família, nós estamos numa família. E aí, tem alguém aí na família que ronca, né, que tá aí sofrendo com isso, do mundo. Tem gente que dá risada, se diverte com a situação, mas olha, vou dizer uma coisa pra você, isso aí persistindo tem muita confusão e é claro que precisa cuidar, porque alguma coisa está dizendo. E hoje nós vamos conversar sobre isso, gente, porque acaba perturbando o sono de toda a família. Na sua casa, se tem alguém que está roncando demais, nós vamos conversar sobre isso agora, tirar dúvidas. Eu recebo aqui com muito carinho a doutora Dari. Bom dia, doutora. Bom dia a todo mundo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar, né, porque é verdade, o ronco serve de piada para algumas situações, pessoa que conta história, enfim, tem muita relação. Mas é saúde e é saúde da família. O que caracteriza o ronco? O ronco nada mais é do que uma vibração, né? Então é um ruído que a gente escuta e aí ele é a vibração que a gente tem dos tecidos moles ali na região da garganta. Isso geralmente acontece porque na hora da inspiração, por quem tem alguma alteração ali, vai fazer com que esses tecidos vibrem de uma forma mais exagerada e produza esse barulho. E o que causa o ronco? É multifatorial, então a gente tem que individualizar cada um, tá? Mas as causas mais comuns, principalmente nas crianças, a gente tem que sempre lembrar da questão do aumento das adenoides e das amígdalas, por exemplo. Já nos adultos, aí a gente pode ter outras causas que podem ser alterações esqueléticas, então da parte nasal, a gente ter um desvio de septo, uma hipertrofia do corneto, pode também ter um aumento da amígdala, da adenoide, adenoide um pouquinho menos comum nos adultos, mas também pode acontecer. Alterações que a gente tem do crescimento do rosto e que lá na frente as pessoas não têm um desenvolvimento adequado aqui do ângulo que a gente tem antero-posterior ou látero-lateral, então a gente fica com o rostinho mais achatado. Então tudo isso pode facilitar para que essa pessoa possa roncar. Entendi. Quando você falou do ronquinho das crianças, eu fiquei pensando, o que então a gente caracteriza que já é ronco? Porque tem aquele ruidinho mais baixo, a partir então de qual fator ali que a gente considera que é um ronco, principalmente nas crianças? Nas crianças, às vezes é mais comum ter um resfriado, uma rinite, alguma coisa que acaba impactando também, ter às vezes alguns episódios no ruído um pouquinho mais intenso. Mas o que a gente sempre fala é que o roncar não é normal, como algumas pessoas falam, tem alguns graus de normalidade. Não existe, na verdade. Não. Se está roncando porque tem alguma coisa que está atrapalhando. E aí a gente precisa identificar, que é uma das coisas no sentido assim, o ronco, se for algo pontual, um resfriado, teve uma crise de rinite, alguma coisa, tudo bem, isso não vai trazer prejuízo. Agora, quando aquilo se torna habitual, rotineiro, aí sim a gente tem um problema. Tirando então, que seja uma rinite, uma gripe, o que poderia ser um ronco numa criança? A principal causa, como eu comentei, é a parte da amígdala e da adenoide muito grandes, tá? Mas assim, se a gente tem também alteração de uma parte do corneto um pouquinho mais inchada, desvio de septo já não é tão comum nas crianças, mas o principal, olhando para a criança, que a gente tem que olhar é a amígdala e a adenoide. Esse é o nosso ponto crucial. E aí, então, olhando a causa, seja na criança ou na vida adulta, uma pessoa com uma idade mais avançada, quais são as consequências, né? O que pode prejudicar se a pessoa não cuidar do ronco? O ronco, quando a gente fala ele de forma isolada, só o barulho, sem ter outras coisas em conjunto, ainda é uma coisa que a parte do estudo ainda está acontecendo para dizer exatamente. Mas a gente vê que o ronco fragmenta a qualidade do sono, então ele fica mais picado, então a pessoa normalmente vai se identificar como mais cansado no dia seguinte, provavelmente mais sonolento. E aí a gente tem outras questões também que alguns estudos já mostram que pode ter influência também num risco maior para diabetes e problemas cardiovasculares. Porque na maior parte das causas, né, o ronco está associado também nos adultos com a questão da apneia obstrutiva do sono, que aí sim a gente sabe que aumenta muito risco dessas questões cardiovasculares, AVC, infarto, parte de diabetes e outros problemas. Doutora, então explica pra gente, você falou sobre a apneia, né? Qual é o perigo do ronco com a apneia? Aí a gente fica num caso um pouquinho mais intenso, tá? Porque aí a questão da apneia já é uma pausa na respiração. Então a gente... A apneia é quando a gente segura a respiração? Isso. Por exemplo, vou imitar um ronquinho aqui. Pode a gente imitar. tá lá, de repente faz aquele...
fica um silêncio por alguns segundos. Aí quem tá observando vai lá se a pessoa tá respirando, né? Exatamente, é esse momento assim. que dá aquela cutucadinha, tipo, tá tudo bem aqui, tá? E aí volta daí o barulho de novo em seguida, tá? Então essa pausa, esse silêncio, que às vezes até quem tá do lado fala, ai, vai parar. Não, e daí volta. Na verdade, é uma apneia, que é uma pausa na respiração. E aí isso sim, a gente tem um risco muito grande, principalmente para a questão nossa cerebral e coração. Então aumenta muito o risco em até 30 vezes, alguns estudos mostram, da questão do infarto e do AVC. Então a pessoa que não cuida disso, tem brincando com o perigo ali. Brincando com o perigo. E quais são os cuidados? Os cuidados que a gente tem que ter nessa questão é avaliar primeiro, né, o que está causando, e a gente vai ter que identificar para a gente poder tratar. Então a gente vai precisar identificar em cada um o que está acontecendo, e aí a gente vai cuidar. Das coisas que é bem comum nas pessoas que roncam e que a gente tem esses outros fatores é a questão do sobrepeso. Então, a parte do peso sempre é uma das coisas que a gente vai ter que cuidar. Se a gente tem outros fatores de risco, como, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, um refluxo, outras questões de uso de medicamentos. Então, às vezes, algumas pessoas tomam medicamentos para dormir, que podem piorar essa questão do ronco, tá? Relaxantes musculares, por exemplo. Tudo isso pode também facilitar com que a gente tenha uma piora. Uma piora. E também tem alguns movimentos, né, bem assim, caseiros, que as pessoas fazem. Eu vou falar alguns, você também pode falar alguns, para as pessoas se identificarem. Tem gente que fala assim, vai lá, vira... Tem mulher que fala, já escutei isso. Vai lá, vira o seu pai. Isso ajuda. Isso ajuda, né? Tá lá deitado com a barrigona pra cima e aquela gritaria lá. Aí vai lá virar seu pai. Aí a criança vai lá, ou então, seja quem for, né? A pessoa vai lá, vira a pessoa que tá roncando, porque pode ser mulher também, tá, gente? Eu tô falando isso, mas pode ser qualquer pessoa. Vai lá, vira a pessoa porque ela para de roncar. O que que acontece? O que que acontece? Quando a gente está de barriga para cima, a gente tem a nossa via aérea, não tem nada numa estrutura óssea que segurem as coisas no lugar. Então a gente tem um achatamento. A parte da língua, tudo isso acaba caindo e vai fechando lá atrás. Então a pessoa que está acima do peso, daí a língua engorda junto, tudo, vai ajudando a achatar mais essa via aérea. Então a hora que a gente vira, a gente tira a gravidade e ajuda a ampliar um pouquinho esse espaço de novo. Por isso que algumas pessoas param de roncar quando a gente vira de lado. E quais outras maneiras ali para aliviar? Para aliviar, essa é uma das principais que a gente fala, tá? Virar de lado é o que realmente ajuda, tá? Em alguns casos, a gente pode fazer o tratamento daí da parte respiratória, quando tem a questão de uma rinite, uma sinusite, enfim, ajuda. A gente tem alguns casos daí que são cirúrgicos, e aí são, né, quando tem as hipertrofias, um desvio de septo, outras coisas assim, então a gente vai optar por uma questão cirúrgica. A gente tem, às vezes, fonoterapia, que é muito legal, que pode ser usada para essa parte de ajudar o ronco. A gente tem também a parte de lasers, que hoje a gente tem estudado um pouquinho mais sobre, que pode ser uma opção também terapêutica, e às vezes até a aplicação de algumas medicações esclerosantes na parte do céu da boca, ali que a gente chama do palato, que vão ajudar a dar uma firmeza um pouquinho maior e ajudar, e até alguns dispositivos de dentista, que daí a gente consegue ampliar um pouquinho mais essa via aérea e vai ajudar também na questão do ronco. E também a gente costuma perceber que as pessoas dizem assim, não, eu estava muito cansada e até ronquei, né? Alguns movimentos, alguns manejos durante o dia que a pessoa faz, que ela não tem costume de roncar, e aí ela ronca naquele momento. E a outra pessoa diz, não, você dormiu porque você roncou, né? Com a sensação de que se roncou, dormiu. Né? Existem algumas coisas que as pessoas podem fazer para evitar isso, para que ela possa dormir melhor e evitar esse ronco, que seja esse ronco... sem ter outras causas, né? Sim, com certeza, tá? A gente evitar uma alimentação muito grande antes de dormir, ter um intervalo de pelo menos 1h30, 2 horas, tá? Porque isso é um dos fatores que ajuda a gente a roncar um pouquinho mais. Uso de medicamentos relaxantes, então relaxante muscular, tipo, nossa, não, o dia foi puxado hoje, vou tomar um relaxante muscular aqui. Isso vai aumentar a chance da gente roncar. Evitar muito líquido também antes de dormir, porque isso também vai aumentar a chance da gente ter um refluxo. Ter hábitos mais de vida saudáveis, então evitar a questão de bebidas alcoólicas, né, a parte de cigarro, outras coisas também que vão tudo fazer com que fique mais inchado e facilite para ter esse barulho. Você está me dizendo isso e eu estou pensando aqui, né? Você disse que o ronco não considera que a pessoa está realmente dormindo. Normalmente sim, tá? A gente, para ter esse barulho do ronco, a pessoa está dormindo.
Ah, tá. Mas não é um sono de qualidade. Exato. Mas daí não vai ser um sono... não é um sono de qualidade. Tem muita gente que dorme sozinho. Vou dar um exemplo, né? Tem as pessoas os sacerdotes, né? Tem tanta gente que aí dorme sozinho e não sabe se dorme. E aí, como que ela pode saber se ela tá roncando? Se tá roncando, a gente sempre fala que é mais fácil diagnosticar o ronco quando tem alguém do lado, exatamente. Né? E aí, ou às vezes, em alguns casos muito extremos de ronco, ou às vezes quem tá do quarto do lado também pode escutar, né? Quando é muito alto. Mas quando a gente não tem ninguém ali do lado que possa estar falando, ou que seja, nesse caso, muito extremo, que a gente escute, né, do outro lado da parede, existem alguns exames que a gente pode fazer, que o principal é a polissonografia, que é o exame específico do sono. E aí, nesse exame, sim, a gente consegue ver se a pessoa está roncando ou não. Legal, doutora, gostei. Assim a gente se cuida da família, cuida de todo mundo com muito carinho, para que todo mundo possa viver e dormir bem. Porque quem dorme bem, passa o dia bem e não sofre nadinha. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigada pela oportunidade de poder falar isso, para as pessoas ficarem um pouquinho mais de olho nessa questão. Se cuidarem. Qualquer coisa, a gente é só entrar em contato com a doutora, tá bom? Doutora, tudo de bom. Obrigada, igualmente. Obrigada. Dá licença.